causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele, porque para mim ele continua sendo o sujeito acusado e condenado de roubo. Não sei se de fato ele tem essas ligações que tem com o PCC. Possível até que tenha, porque já foi condenado lá atrás como bandido. E eu simplesmente não me aguentei, porque minha sogra era uma segunda mãe que eu tinha. Eu acho que esse cara merecia, na verdade, uma reprimenda, não sei se desse jeito, mas alguma coisa parecida, porque ele é um covarde e mereceu o que aconteceu. A partir do momento que eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que, repito, morreu por causa disso. E, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate, ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Eu pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Essa pergunta eu não disse que ia mais responder, mas depende do partido, depende de todo mundo. Agora eu tenho que responder. Eu pretendo continuar como candidato. Olha, se pode ou não, Fábio, eu na hora não analisei. Do mesmo jeito que na entrevista o seu grupo, eu me emocionei, eu não escolho o momento da emoção, eu sou um cara de verdade. Eu lembrei da minha sogra morrendo ali, nos braços da minha mulher e depois de passar por tudo aquilo que eu passei e trabalhando todo dia na televisão, me defendendo no foro adequado, com o processo arquivado no foro adequado, foram os piores momentos que eu passei na minha vida, entendeu? E tenho certeza que a minha sogra morreu por causa disso, porque foi no momento em que ela ouviu que havia esse processo que ela teve o primeiro AVC logo em seguida. Eu senti isso tudo voltar na minha cabeça e, na verdade, eu não pude me conter. Estou errado? Estou. Mas fazer o quê? Já foi. Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, você que está me assistindo a primeira vez. Eu me coloquei à disposição para servir vocês aí no próximo pleito. Eu acredito de verdade que dá para fazer uma política diferente. Só querendo lembrar aqui que o Datena não respondeu a pergunta dele, atacou o candidato aqui, e o candidato agora, que é o atual futuro ex-prefeito, ele também não respondeu sobre o aborto, correu e foi falar outro assunto, só para deixar registrado aí no debate. Sobre o urbanismo, essa cidade, ela não foi pensada para ser desse tamanho, para ter essa pujança. Nós tivemos uma reprovação com o governador do estado em relação a liberar o IPVA para os carros eletrificados. Se a gente tivesse liberado isso, como no Distrito Federal, a gente iria ter uma energia suficiente, né, para renovo dessa frota. Nós precisamos de continuar plantando árvores nessa cidade. Nós precisamos ter alguém que queira limpar centenas de mananciais e não estão fazendo isso. Todas as favelas que eu pisei o pé, elas tiveram eu tive uma detecção nesses lugares. Essas favelas têm esgotos a céu aberto. Aqui fica meu apelo para você. Dia 6 de outubro é o dia da vingança, é o dia do povo pelo povo, para tirar esse consórcio comunista do Brasil, não deixá-los governar essa cidade. Nós precisamos de transporte limpo, nós precisamos de mananciais limpos, nós precisamos de uma cidade limpa. A cidade inteira está suja, literalmente, o ar, a água e as ruas. No período eleitoral, não conseguiram limpar. Ou seja, se no período eleitoral, com mais de 220 contratos de emergência, sem licitação, 2.000% de aumento, não conseguiram fazer, por que vai conseguir fazer no próximo ano? Eu peço uma chance para você, o voto é 28, entra no meu Instagram agora e assiste um vídeo aí, Pablo Marcal por SP. Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal, porque até agora ele subverteu toda a perspectiva desses debates, transformando em mero programa de internet dele, onde ele mesmo diz que ganha milhões. Então, a minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça o princípio democrático, é o silêncio.
Obrigado, da Pena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack e tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. E essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. É só ir no Google aí digitar. Você está pagando não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher. Eu acho que é isso, funcionário da Band. Aproveita. Eu nem entraria nesse rumo com você, mas já que você está me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão para todo o eleitorado feminino do Brasil inteiro. Você é querido, né, por alguns, e é difícil. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. No último debate você veio até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto, e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina na Prefeitura de São Paulo. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. Faça o Pix agora e prove que você é só um mentiroso, comunista. E fez sim assédio sexual, teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama Dá Pena e dá pena mesmo. Olha, eu não quero voto sequestrado. Se quem quiser votar em mim, vai votar em mim porque acredita em mim. Eu tive em vários partidos, porque você percebe que em várias eleições os eleitores mudam de candidatos de outros partidos por deixar de confiar em determinados partidos. Eu fui filiado durante 23 anos ao PT, enquanto o PT se manter dentro da linha que eu achava que tinha que se manter, eu fiquei lá 23 anos filiado a ele. Depois procurei outros partidos como Alternativa Democrática para concorrer e fui traído no meio do caminho. Até agora eu estou no PSDB, estou sendo muito bem tratado e pretendo continuar até o final. Se o PSDB quiser que eu continue, vou ser candidato a prefeito de São Paulo e acho que tenho condição de, como eu já estive em primeiro lugar na pesquisa, voltar ao primeiro lugar. Eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas que comparece a esse tipo de debate quer esconder o seu passado de uma forma definitiva. Eu não tenho motivo pelos quais esconder o meu passado. O que eu tive que responder de ações públicas na justiça, eu respondi, inclusive trabalhando na televisão e no foro adequado. A minha vida é uma vida aberta. Agora, quem é bandido, acusado, condenado, quer mentir sobre o seu passado. Da Pena, você falou em uma entrevista que você arrependeu, que você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política. Eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas que você vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Primeiro, o PCC Marçal. Eu vou lhe dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de 3 AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para a minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje
Foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não... O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. A televisão foi expulsar o candidato Datena do debate, conforme estava previsto no regulamento, previsto, assinado por todos e aceito por todos, porque ele cometeu 3 falhas graves sucessivas. Ele cometeu 2 palavras de baixo calão antes de uma agressão física e de sair de seu lugar. O candidato Marçal, que se estivesse no debate, teria sido advertido com a falta de tempo e estaria, digamos assim, na marca do pênalti para uma eventual expulsão. Ele, agredido pelo Datena, disse que estava se sentindo mal, foi para buscar um atendimento de saúde e preferiu deixar o debate. Infelizmente, o nível dessa eleição está sendo muito rebaixado, não só por esse episódio da agressão que vai marcar o debate, mas o nível do próprio prefeito Ricardo Nunes, ataques, xingamentos. Quem quer ser prefeito de São Paulo precisa ter equilíbrio emocional, precisa ter condição moral e precisa ter proposta. É assim que eu estou me apresentando nessa eleição. Infelizmente, os debates não têm podido dar oportunidade para que a gente dialogue com o eleitor face a face sobre a São Paulo que a gente quer. Obrigada, candidato. Obrigado pela sua presença. Uma boa campanha. Obrigado, Luísa. Obrigada. Paulo, é preciso ter equilíbrio, sensatez. Não é possível alguém desequilibrado fazer a gestão de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Obrigada, candidato. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu, de forma alguma. Só você consultar aí, para você ver que o caso foi todo arquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Mais claro, mais nítido para o espectador. Para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Vai. Não. O fato é que não imaginávamos que com todas essas regras isso pudesse acontecer. É muito lamentável que tenha acontecido e eu, no ar, eu pedi desculpas em nome da TV Cultura e em nome da televisão brasileira, porque nós acabamos sendo, digamos, estando numa das cenas mais desagradáveis, certamente, da história da televisão brasileira. E como é que está o estado de saúde do Marçal? O Marçal está passando por todas as tomografias e raio-x necessário, está sentindo muita dor na região da costela, está sentindo muita falta de ar também, em decorrência de ali ter pegado diretamente nessa parte de lado dele. Tá também com a sua mão ali, foi o mecanismo de defesa. Se você olhar o vídeo, ele tenta defender com a mão e essa região da mão dele também está sentindo muita dor, está passando nesse momento pelos procedimentos necessários médicos para entender a real gravidade do caso. Quais providências poderiam tomar? Estou me deslocando agora para a delegacia para colocar ali as queixas e pedir um exame de corpo de delito, que realmente foi algo muito grave, que foi o que aconteceu ali, principalmente pelo desempenho do candidato Datena. Qual o DP 78? Oi? Qual que é lá? 78, 78, isso. E vocês pretendem entrar com alguma outra ação? Sim, todas as necessárias, todas as medidas serão tomadas. Realmente nós temos que punir essa injusta agressão do candidato Datena ali, que na verdade, se você analisar todos os fatos, foi ele quem começou tudo aquilo ali, então não faz sentido nenhum acontecer da forma que aconteceu. Quando ele saiu e falou com a imprensa, o Datena, Sim. ele disse que a reação dele foi por conta da acusação Sim. que o Marçal fez em relação a um caso que foi arquivado pela Sim. Justiça. O que Caso vocês acham esse- dessa declaração? Caso esse foi veiculado pela mídia em inúmeros portais. Então, porque o Marçal falou sobre um caso que foi noticiado pela mídia, isso foi precedente pela agressão
agredia, não faz sentido nenhum. Foi noticiado também que o Marçal tem ali alguma eventual ligação, o seu partido tem alguma eventual ligação com sei lá qual organização criminosa. Isso foi citado no debate e nem por isso ele saiu batendo cadeira nos outros. Agora, logo depois da agressão, ele chegou a voltar ali pro corpo dele e tudo mais. Quando foi que ele começou a sentir dor, assim, que ele sentiu ali a costela? Na verdade, no momento da agressão, ele já me reportou que estava realmente ruim. O apresentador da TV Cultura falou que ele estava saindo por vontade própria. Aí, então, nesse momento, ele voltou, e enquanto o candidato da Atena não, ali sentindo dor ainda, enquanto o candidato da Atena não se retirou do estúdio e resolveu segurar ali para não ficar parecendo que ele estava ali forçando uma barra. Teriam sido 3 cadeiras que o Datena teria usado ali? Não, foi somente uma. Foi 3 cadeiradas, isso. Várias... Sim. Ela quebrou. Ah, tá. Sim. Que foi a cadeira da Marina Helena. Ela até comentou agora que ele pegou a cadeira dela. Isso. Inclusive, deixamos aqui a nossa mais sincera indignação com a TV Cultura, um veículo tão potente, continuar o debate depois de uma agressão daquela, tirando o pouco tempo de TV que o candidato Pablo Marçal tem. Isso aí é realmente uma amostra que não tem qualquer comprometimento com a justiça, com a seriedade, principalmente com a democracia. Ele vai passar a noite ali hoje? Tem alguma previsão? Está sendo feito ali os procedimentos até que se apure e a gente não sabe ainda, muito provavelmente. Obrigada. Tá bom? Obrigado a vocês. Tássio Renan. Obrigada. Gente, dá um passo para trás. Gente, vamos para trás. O microfone é esse primeiro. Microfone. Olha, Fala, depois a gente entra no processo contra essa menina da TVT. Sexta-feira, aliás, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim. Isso não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Disse que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor. Estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas você tem que provar que realmente é essa a sua intenção. Ele me respondeu, eu perguntei, é você mesmo? Eu estou estranhando que você tenha feito isso. Ele respondeu, é eu mesmo. Aí que eu percebi que o texto não era dele, mas não é o mesmo, era ele mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu para que marcasse um café com ele hoje. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, não vou conversar com ele antes do debate, como eu já havia dito, ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que quando me foi passada a palavra para que eu fizesse uma pergunta a ele, eu disse que a minha resposta era o silêncio, que ele poderia ter a sua resposta ou a pergunta, que na realidade ele respeitasse democraticamente o nível desses debates. Era para que ele entendesse e respondesse de uma forma civilizada. Então, Datena, eu te passei uma mensagem e a partir dessa mensagem, civilizadamente, nós vamos debater assuntos de interesse do povo. Tá? Aí o cara veio me agredir com um processo que foi arquivado, nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas, registrado em cartório. Depois disso foi pressionado, jamais foi, entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes e eu fui chamado a lide do processo, e essa pessoa pediu R$500 mil para a Bandeirantes e perdeu o processo, inclusive trabalhista. Durante esse período, claro que ninguém é acusado de uma coisa tão nojenta, porque se eu, que defendo a mulher há tanto tempo, na televisão vocês são prova
para ter alguém que defenda a mulher como eu, mas mais do que eu, não tem. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres do Brasil. E durante um bom tempo, eu fui acusado em imprensa, sem julgamento nenhum, né? E depois de arquivado o processo, apenas alguns órgãos da realidade publicaram a retratação, outros não. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu. Depois de 3 AVCs, ela morreu. Não, eu não justifico o outro. Gente, na entrevista ao seu grupo, eu me emocionei. Eu não escolho o momento da emoção. Eu sou um cara de verdade. Eu lembrei da minha sogra morrendo ali, nos braços da minha mulher, e depois de passar por tudo aquilo que eu passei, e trabalhando todo dia na televisão, me defendendo do foro adequado, um processo arquivado do foro adequado. Foram os piores momentos que eu passei na minha vida, entendeu? E tenho certeza que a minha sogra morreu por causa disso. E foi no momento em que ela ouviu que havia esse processo, que ela teve o primeiro AVC logo em seguida. Eu senti isso tudo voltar na minha cabeça e na verdade, eu não pude me conter. Estou errado? Estou. Mas fazer o quê? Já foi.